Hola muchachos, yo estoy a echar de menos de todos, espero que estén bien, con salud, estudiar, cuidar de la familia y hacer los planes de estudios también porque es necesario, ¿de acuerdo? Entonces hoy nosotros estamos acá, no sé si van a mirar mi video por la tarde, por la noche, por la mañana, espero que hagan de buen provecho. Entonces hoy nosotros vamos a empezar con la unidad 2 del libro de ustedes con la parte de los numerales. Como ya saben, van haciendo un repaso, ¿de acuerdo? Y para empezar, vamos a hablar de los numerales cardinales. A ver, entonces ahora voy a hablar en portugués porque vamos a entrar na parte gramatical. Mira, então pessoal, para falar dos números cardinais, né, como vocês já sabem, a gente vem aí fazendo as revisões de acordo com os módulos. E os números cardinais em língua espanhola, eles são bem próximos, há uma aproximação muito grande com os nossos números cardinais aqui em língua portuguesa. Só que, quais são os cuidados que eu preciso ter na hora de fazer uma análise dentro do texto, para saber se foi escrito corretamente, se a parte estrutural corresponde ao que nós vamos estudar a partir de agora? Então, o primeiro passo, o zero, né? Vamos começar a falar do zero. Então, vejam no livro de vocês, na página inicial, na página 2, que o número zero, ele está escrito com C e não com Z. E por que que isso acontece? Porque eu tenho Z, eu não tenho Z, eu tenho C. Então, é bem simples. Você já deve estar respondendo aí, professora, porque a gente está falando de espanhol e aí muda. Mas não é simplesmente por isso, é porque na língua espanhola nós não temos nem o Zé nem o Zi. Então, quando somos pequenininhos que começamos a estudar lá a família Zá, Zé, Zi, Zó, Zu, não existe nem Zé nem Zi na língua espanhola. Então, todas as palavras que nós escrevemos em língua portuguesa com Zé e com Zi, elas serão substituídas por Sé e por Si. E assim começamos a falar do numeral zero, cero, cero. ¿Cuánto has sacado en evaluación en las matemáticas? Profesora, yo saqué un cero. Qué terrible, ¿no? Qué triste, pero esto no vas a pasar con ustedes, que são alunos estudiosos. Depois, nós temos o número 1. Então, eu falo ou uno. Em que situação vamos falar e não uno? Quando a palavra seguinte for um substantivo masculino singular. Por exemplo, um garoto, um chico. Eu não vou falar uno chico, eu vou falar um chico. Por quê? Nesta situação, o número uno, ele vai sofrer apocopação. Que é isso? Lembrando aquele assunto lá que nós vimos em aulas passadas, onde vamos cortar a última letra ou a última sílaba de alguns adjetivos ou numerais. E aí, no caso do uno, acontecerá o corte do O final, quando ele anteceder um substantivo masculino singular. E aí fica um chico. 2. O numeral 2, diferente da língua portuguesa, que vai haver variação de gênero, eu falo 2 meninas e 2 meninos. Na língua espanhola, nós vamos simplesmente falar 2 chicos ou 2 chicas, ok? Vejam que não houve variação no gênero. Eu falei 2 chicos, 2 chicas, e não variando como aqui, 2 garotas e 2 garotos. Aí nós temos o 3, que não há alteração, é só o acento. Não existe acentuação circunflexa em língua espanhola. O único acento que existe em língua espanhola é o que nós chamamos aqui no Brasil, em língua portuguesa, de acento agudo. Então, com isso aí, a gente facilita bastante, porque nós só temos o acento que aqui é chamado de agudo e na língua espanhola é chamado de la tilde. E o acento, ele entra intensificando e não mudando o som da palavra, como ocorre aqui com o nosso idioma. Depois, nós temos o 4, o 40, o 400, o quando, o quanto. E nós não vamos escrever com que, nós vamos escrever com se. Então, essa classificação, Q-U-A.
Na língua espanhola não existem palavras que começam com esse comecinho aí. Então, com essa prefixação. Então, no lugar do que, sempre sei. Então, lembrem disso. Quando eu for escrever quando, no espanhol eu vou trocar o que por o se. Quando eu for escrever 4, eu vou trocar o que por o se. E assim sucessivamente, ok? Aí 5 é igualzinho 6, 7. Ó, eu falei siete, siete. Mas se eu peço para você colocar assim, fazer análise do numeral 77. Aí eu coloco alternativa A, 77 e alternativa B, 77. Vou me reter essas duas alternativas para quando chegar no final não saber mais o que foi falado no início, para facilitar. Você ficaria com a A ou com a B? Você ficaria com o 77 ou você ficaria com o 77? Alguns de vocês são levados a pensar da seguinte forma: como nós falamos siete, então talvez seja 70, mas não é, tá bom, pessoal? Então eu falo siete, mas não é 70, é 70, exatamente como falamos aqui na língua portuguesa. Então 77, esta é a resposta correta. Então tenham cuidado, porque é justamente esses detalhes que fazem toda a diferença. Em seguida, 8, né? Nós alagoanos aqui temos esse costume, né? De uma forma popular de falar 8, então estamos falando em espanhol, porque é assim que falamos em língua espanhola. O 9, nueve, nueve. Professora, mas não está escrito com V? Aí eu faço você lembrar, o V não tem som de B? Então, nueve. E o E tem esse som fechado, ok? E quando a gente falar 99, como vai ficar? 99 ou 99? E aí? E aí que vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu com o 70. Eu falei 77 e agora 99. Então, 90 eu estou mudando apenas a pronunciação pelas questões que já foram colocadas. O V tem som de B, mas na escrita está lá igualzinho à língua portuguesa. 99, de acordo? 10, aí 11. Por que 11? Agora vocês já sabem por que 11. Porque no início da aula eu falei que o zero não é com Zé, com Sé, porque não existe nem Zé nem Zin em língua espanhola. Então, se não existe, todas as palavras com essa derivação serão substituídas. Aí vem 11, doce. Ó, doce. Tá lá a palavra escrita, doce. Só que eu falo doce, porque o O tem um som fechado, o E tem um som fechado. Mas na hora da leitura lá dentro do texto está lá, doce. E aí? Doce? Mas estava falando sobre percentual, então houve um erro aqui de escrita dentro desse texto e perdeu o sentido. Nada disso, pessoal. Então a palavra doce, ela também classifica-se como um heterossemântico, ou mais popularmente falando, um falso cognato, ok? É o nome do número 12. E como é que eu falo assim, professora? Eu gosto de comer doce. Aí nesta situação você falaria assim: a mim me gusta comer dulces. A mim me gusta comer dulces. Dulces é doce. E doce é o nome do número 12. Ok? 13, 14, 15. Aí 16, 17, por aí vai. Quem quiser pronunciar do 16 até o número 18, você vai agora falar francês. Eu acho tão bonitinho quando a gente começa a fazer essa pronunciação, que é o seguinte: você vai falar assim, ó, 10. Então, 16, 17, 18 e 19. Então, 10. Então, prestem atenção, tá certo? Na escrita, 10. Aí, 6, 7, 8 e 9. De acordo? Depois nós temos o número 20. Está aí escrito 20, com E no final. Como vocês estão me acompanhando,
pelo livro de vocês, deixe-me só fazer uma correção. No início da aula eu havia falado livro 2, na verdade é o livro 3, tá bom, pessoal? Perdão aí. Então, livro 3. O 20 eu escrevo com E no final. Amarra também. Por que amarra essa informação, professora? Porque do 21 até o 29, você vai escrever com I no final e não com E. Veja, 21, ó, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, daqui a pouco a gente fala do 30. Outra coisa que deve ser observado. Todas essas escritas estão juntas, sem separação. Aqui na língua portuguesa, quando eu falo 21, existe a conjunção, o E sem acento, né, que tem um som de I, e essa conjunção, ela vai me auxiliando aí na escrita e na pronúncia dos numerais cardinais em língua portuguesa. Eu sempre fico fazendo essas comparações, porque quando nós estudamos um idioma, seja ele inglês, seja ele italiano, francês, espanhol, enfim, nós precisamos entender que é uma língua. Se é uma língua, é independente. Não dá para ficar comparando todo o tempo. Mas vocês bem sabem que vocês gostam de fazer essas comparações, principalmente com língua espanhola, porque assemelha-se à língua portuguesa. Então, em alguns momentos é possível sim fazer, mas em outros momentos é importante ter esta noção. Um idioma é uma língua. Se é uma língua, ela é independente. Ela não deve ser comparada, porque muitas vezes a comparação vai te atrapalhar, ao invés de te auxiliar ou te ajudar. Mas nesta situação aqui, eu fiz a comparação para você ir fazendo a associação. Na língua portuguesa, 21, 22, 23 e eu vou usando a conjunção. Aqui isso não aconteceu, sabe por quê? Porque nós já temos o I na constituição gráfica da palavra. E aí, se eu coloco uma conjunção, que na nossa língua adotiva, espanhol, a conjunção que une os termos a uma palavra a outra, um número ao outro, é a letra Y, que chamamos de J, ok? Então, aqui eu não posso usar o J, senão vai haver uma eufonia, vai haver cacofonia, melodia, ou como vocês queiram classificar. 20, I1, 20, I2, I3, I4. Então, não há necessidade de usar a conjunção por esta razão. Quando chegarmos no 30, aí sim, né? 30, ok. 31, 32 e assim vai. Veja que agora sim eu tenho a conjunção. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e assim eu pauso para poder entrar no 40. Nós usamos a conjunção. Dica importante que deve ser guardada é o seguinte: a conjunção ela será usada do número 31 até o 99, eu uso conjunção. Do 21 ao 29 eu não usei. Por que não usei? Porque eu já tenho o I na parte gráfica, na constituição gráfica da palavra. E não há necessidade, senão haveria uma eufonia, ok? Então, eu passo a usar do 31 ao 99. Outra coisa, pessoal, na língua espanhola, nós só vamos usar a conjunção entre dezena e unidade. Somente entre dezena e unidade. De acordo? Se eu coloco para você assim, 232, ó. 232. Eu falei I, depois eu falei I novamente. Aí nós só vamos fazer o seguinte: se você vai analisar, se você vai escrever, se você vai pronunciar, você deve falar o seguinte: 200, que é como nós falamos, 200, eu coloquei aqui até o 100, mas no livro de vocês vai até o 1000.
232. Ó, 232. Escutaram? Eu só falei a conjunção quando eu fiz referência à dezena e à unidade. Antes de chegar nessa dezena e nessa unidade, nós não vamos usar a conjunção, ok? Combinado? De acordo? Então eu fico todo o tempo perguntando para que você preste atenção e não esqueça. Para lembrar, o número 2, então aqui nesse finalzinho, eu fiz uma amarração do que vimos até o momento presente. Para lembrar, o número 2 não muda de gênero, então nós falamos isso lá no início. Será sempre 2 independente, se for masculino ou feminino, ok? Depois, do número 31 até o 99 se utiliza a conjunção. Então, só vou usar a conjunção entre dezena e unidade. E essa dezena, ela não parte do 21, ela vai partir do 31 e ela vai se estender até o 99. Do número 100 até o 999, se utiliza 100 como referência para se referir ao número 100 e 100 para os demais números. Próximo, né, do que usamos aqui, então não há diferença, não há dificuldade. Se eu falo, um elefante pesa 100 quilos, um elefante pesa 100 quilos. E aí, se eu digo assim, eu paguei R$110 por uma revista eletrônica. Pronto, 110. Ou, fazendo uma pequena correção, 110. 110, porque só vamos usar a conjunção entre dezena e unidade. E nesta situação, nós temos uma centena. Então, 110. O que mais? Para os demais, emprega-se a conjunção y somente entre dezena e unidade. Já falei para vocês, aqui eu tenho um exemplo, pessoal, 181. Então, na língua espanhola, vamos falar assim, ó, 181, 102, sem a conjunção de. 10.005, sem a conjunção. Então, ficou claro, conjunção somente entre dezena e unidade. A escrita do 1000 é invariável, ok? Invariável, por quê? Nada de colocar assim, 1.000, 1000. Então, é 1000 e ponto final, sem variação. E millón se utiliza para singular, mas no plural se escreve millones. Então, millón, se for 1 milhão, se forem 2, 3 e assim sucessivamente, então vamos falar millones, de acordo? E os números ordinais, professora? Sobre os números ordinais, nós vamos ter aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, noveno. Então, a mudança que aconteceu foi aqui a partir do 9, porque nós falamos nono, por exemplo, nono ano. E na língua espanhola, el noveno, e não o nono ano. El noveno, décimo primeiro, aí 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e 20º. De acordo? Então, pessoal, os números ordinais, eles vão sofrer apocopação quando eles antecederem um substantivo masculino singular. Então, primeiro aluno. João é o primeiro aluno a chegar. Ficaria: Juan es el primer alumno. El primer alumno. ¿Por qué el primer? Porque aluno é um substantivo masculino singular. E os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, serão apocopados. Apocopação é a perca, o corte da última letra ou da última sílaba de alguns adjetivos ou de alguns numerais ordinais. Combinado? Particularidades de uso. En el habla se suele utilizar hacia el décimo y después se utiliza los numerales cardinales. Ejemplo, vivo en el 11º.
piso, vivo en el piso 11. Eu também posso fazer essa referência, ao invés de falar 11º, eu posso falar 1/10. Quando se fala 1/10, 12º, eu estou fazendo referência aos ordinais. Então, 1/10 é o 11º andar, 12º é o 12º andar, tá bom? Só que o que ocorre? Na linguagem popular, na língua, nós vamos falar os ordinais até o 10º. Se você mora em apartamento e aí você mora no 12º andar, ao invés de você falar eu moro em 12º, eu vivo em 12º, em piso 12º, você volta a fazer a referência cardinal. Isso é uma informação adicional, que ajuda em viagens, na parte cultural, quando se tem um amigo fora, quando se está falando com alguém que está morando fora, então é legal saber dessas coisas, né? Não vai estar na prova, mas é legal saber. Então, eles usam os ordinais até o 10º. Quando passa do 10º, eles começam, na linguagem popular, eles voltam a fazer a referência ao número cardinal. Então, nesse caso, se eu pergunto, Maria, que piso vives? Vivo em 11. Vivo em piso 11. Maria não falaria vivo em 1/10, e sim vivo em piso 11. De acordo? E assim chegamos ao final de mais uma classe. Espero que tenha sido provechosa para vocês, que estudiem, que se dediquem, porque estamos em um rato difícil, pero necesitamos caminhar seguros e dando nuestro mejor. ¿De acuerdo? Um beijo no coração e graças por la atenção de todos. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.